Eu estou nesse momento na cidade turca de Ishehir e abaixo dos meus pés estão os restos arqueológicos da cidade de Filadélfia, que é uma das cidades que receberam cartas do apóstolo João no Apocalipse. Como eu já falei no outro vídeo, no Apocalipse há 7 cartas enviadas a diferentes igrejas cristãs que representam profeticamente períodos da história do cristianismo, desde o seu início até a volta de Jesus. Para você entender, assim como a história geral é dividida pelos historiadores em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, dividida apenas para fins didáticos, evidentemente, a história do cristianismo também foi dividida pelo Espírito Santo em períodos, 7 períodos, para facilitar a nossa compreensão de toda a trajetória do cristianismo. Depois você pode ler em sua Bíblia a 6ª carta a Filadélfia. Aqui embaixo da cidade de Ishehir estão os restos ainda de construções milenares, bem antigas. Você vê que o nível do chão foi ampliando. Infelizmente, eu não tenho nenhuma ruína da época de João ou da época dos gregos para mostrar para você. O que eu tenho são ruínas de uma igreja do 6º século, e mesmo desta igreja sobrou pouquíssima coisa, apenas algumas colunas que mostram evidentemente que era uma igreja monumental que havia aqui na região. Mas, fora isto, pouquíssima coisa sobrou. E eu quero chamar a sua atenção para uma lápide que eu encontrei aqui em grego. Esta lápide está aqui embaixo. Ela tem inscrições de vários nomes, de várias pessoas que teriam sido sepultadas aqui. Eles aproveitavam a mesma lápide para colocar vários ossos. Aqui, por exemplo, eu tenho o nome Pantaleontos, que seria o nome Pantaleão, que nós temos até hoje em grego. Nós temos outro nome aqui também, Telêmaco, ou Telêmaco, que seria o nome Telêmaco. Você sabe do Telêmaco Borges, por exemplo. São nomes antigos que havia aqui. E nomes que alguns deles ainda são usados até hoje, mesmo no Brasil. E aparece muito o nome teólogo. Você vê aqui, teólogo, aqui embaixo também teólogo, tá quebrado, deve ser teólogo. São vários estudantes ou professores de teologia que foram sepultados nesse lugar. E aqui me chama a atenção um nome especial, este aqui, que é o nome Mihael. Mihael é o nome Miguel, que aparece no Apocalipse. Embora esteja escrito em grego, Mihael é um nome hebraico. Mihael, ou Miguel, aparece em Apocalipse capítulo 12, como sendo o nome do grande guerreiro que enfrentou o dragão e os seus anjos. O dragão era o símbolo do mal, o símbolo das trevas, o símbolo da perversidade. E Miguel era, é claro, o guerreiro divino. O dragão é descrito no Apocalipse 12 como sendo a antiga serpente, o enganador dos nossos pais, aquele que nos acusa diante de Deus. Pega esse detalhe do Apocalipse. O dragão, a antiga serpente, que serpente seria esta? Quando você vai na Bíblia, no livro do Gênesis, você vê que a serpente era o enganador dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. E quando Eva se aproximou até a árvore para tomar o fruto da serpente, na verdade, Tiago nos esclarece que Eva foi enganada pela serpente e não Adão. Adão comeu do fruto apenas por amor a Eva. Quando Eva tomou do fruto, Eva tomou enganada sob a pretensão de ser como Deus. Isto mesmo, porque a serpente havia dito para Eva: no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. É curioso que aquele que batalha contra a serpente no Apocalipse é chamado de Miguel. E Miguel em hebraico significa ninguém é como Deus, ou Deus é inigualável. Perceba no nome de Miguel a refutação da mentira da serpente, porque Deus é único. E esse Deus único é aquele que quer preservar a sua igreja. E já que eu estou falando de um Deus único que quer preservar a sua igreja, e aqui é a igreja de Filadélfia, o que significa Filadélfia? Essa cidade aqui está relacionada a 2 nomes importantes do passado da época grega, dos descendentes dos generais de Alexandre o Grande. Você tem Eumenes, que foi Eumenes II, aquele que construiu a cidade de Pérgamo. E nós faremos um vídeo também em Pérgamo, mostrando as ruínas para você do local. E você tem Átalos, que era o irmão dele. Átalos também foi um importante governador da região. Acontece que Átalos acabou morrendo. E Eumenes, por tamanho amor que tinha por seu irmão que havia falecido, os dois eram muito amigos, muito próximos,
resolveu dar para essa cidade um nome grego de Filadélfia. Filadélfia, em grego, significa amor fraternal, aquele amor íntimo de irmão para com irmão, aquele amor que todos nós deveríamos ter uns pelos outros. Agora, olha a ironia da história. A região da Turquia que sofreu mais terremotos em toda a história foi, sem dúvida nenhuma, a região de Filadélfia. Essa cidade aqui sofreu mais terremotos do que qualquer outro canto em toda a Turquia. Não é uma ironia da vida que o local que chama amor fraternal foi o local mais abalado por terremotos? Também não é uma ironia tragicômica que Jesus teria dito que, no fim, o amor se esfriaria de quase todos? E se me permitam fazer uma aplicação homilética disto aí, eu noto que hoje o amor fraternal também é o mais abalado por terremotos sociais no mundo. Veja bem se não é assim que acontece. Nunca vivemos uma época em que as pessoas praticam tanto sexo. Há sexo para todo lado. As pessoas estão fazendo sexo, mas não estão fazendo amor. Percebeu a diferença? Sexo sem emoção, sem relacionamento, sem amor pelo seu companheiro. É um mundo em que as pessoas têm tantos amigos no Facebook, mas poucos irmãos, poucas relações fraternais. É um mundo em que temos tantos likes na internet, mas temos poucos apertos de mãos e abraços sinceros. É um mundo em que as pessoas estão se comportando como porcos espinhos numa noite de inverno. Muito triste. Todos querem se aquecer, mas o meu espinho machuca o meu irmão e o espinho do meu irmão me machuca. Sabe, eu li para você o nome teólogos várias vezes repetido ali. E o que é o teólogo se não um cristão refletindo sobre a sua fé? Quando a gente faz um doutorado em arqueologia e também um doutorado em teologia, como o que eu fiz, eu não posso dizer que sou especialista em Deus. Seria uma arrogância, uma presunção muito grande dizer que por ter um doutorado em teologia, eu sou um especialista em Deus. Você é um leigo. Não posso dizer isso. A teologia, apesar de ter doutorados, mestrados, especializações, é a única área que você pode ser mesmo não dispondo de um diploma. A única diferença, talvez, entre mim e alguém que não estudou teologia, é que eu posso ter algumas ferramentas técnicas, como ler o grego antigo, como saber algumas coisas da arqueologia bíblica, só isto. Mas no que consiste dos planos espirituais, você e eu somos teólogos porque somos pessoas crentes refletindo sobre o nosso Deus. E que maneira melhor de refletir sobre Deus do que demonstrando o amor de Deus para com os outros, o amor fraternal. Ao chegar ao Altíssimo, eu tenho que deixar que o meu irmão passe por mim e que eu também possa passar pelo meu irmão para atingir o supremo amor de Deus. Que o Espírito Santo esteja com você neste momento e que o sentido de Filadélfia, amor fraternal, se cumpra hoje mesmo na sua vida.